Primeiramente, boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho sobre software da disciplina de sistemas distribuídos do professor Gerard Saboia. Essa equipe é composta por mim, Lucas, Raimundo Edson, Zachary, Francisco Edwendel, Egito Gomes, Amanda Freitas, Bruno Carvalho e Emanuel Pontes. Nós vamos dar início aqui a uma abordagem geral sobre o assunto. Não vamos entrar em detalhes específicos sobre o desenvolvimento de aplicações com software. Ok? Vamos lá. Opa, acho que eu passei aqui. Vamos falar um pouco sobre a comunicação usando softwares, né? E há alguns conceitos iniciais para que a gente possa estar desenvolvendo os demais. Um pouco da introdução de softwares, né? O que é o socket? É o que a gente costuma conhecer hoje como a porta, né? E que nada mais é do que uma abstração para cada um dos pontos finais de comunicação entre dois processos, né? Ele está ligado diretamente com a aplicação, né? Com o processo. Ele é originário do BSD Unix, né? Que é o Berkeley Software Distribution Unix, né? Que foi originado bem anteriormente e agora posteriormente incorporado virtualmente em outros sistemas operacionais, né? Este software ele é usado tanto para comunicação com datagramas através do protocolo UDP, que não é orientado à conexão, como todos nós já sabemos, né? Já temos um entendimento um pouco básico sobre redes de computadores, né? Como ele funciona também na comunicação com streams, né? Através do protocolo TCP, este sim orientado à conexão. Vamos lá. Essa comunicação com sockets, né, com as portas, existe a criação de um socket pelo processo remetente, né? Quem é o processo remetente? É o cliente, né, daquela arquitetura cliente-servidor que a gente tanto conhece. E um socket pelo processo destinatário, este quem? Servidor, né? Ou seja, um envia e o outro recebe, né? A gente tem que estar com essa porta aí já fechada. Essa comunicação tem que estar fechada entre as duas portas, tanto do cliente como do servidor, né? Uma comunicação bidirecional. E a informação vem e a informação vai. Ele fala aí que o socket do destinatário deve estar acoplado a uma porta e ao IP do computador local do cliente, e a comunicação é bidirecional, né? Vocês podem ver aí na figura, né? Ele mostra também algumas outras portas, né, que são de outras aplicações, mas esta aplicação específica, né, que a gente está apresentando aí, ela realmente tem um link com a mesma aplicação do servidor, né, em portas já predefinidas. Vamos lá. Falar um pouco sobre a comunicação com datagramas. Esta utilizada no protocolo UDP, não orientado à conexão. Uma transmissão não confiável de pacotes, né? Como todo mundo sabe, o protocolo UDP não é confiável, porque não é orientado à conexão, né? Ele envia realmente os pacotes sem querer saber se o receptor vai estar respondendo, vai estar com o buffer cheio, enfim. Ele não quer confirmação de recebimento. Ele é mais rápido, porém não é confiável, né? Uma transmissão não confiável de pacotes, que são esses os datagramas, entre um processo cliente e um processo servidor. Eu falei que não garante a entrega nem a ordem do recebimento das mensagens. Ele está mandando lá os datagramas e não quer nem saber se o cara está recebendo na ordem, se o cara está recebendo direitinho, se está descartando alguma. E ele exige que clientes e servidores criem um software acoplado ao IP e à porta da máquina local. Óbvio, né? Tem que ter um software acoplado, como a gente falou aqui no slide anterior. E a comunicação sem conexão prévia, né? Como um protocolo não orientado à conexão, ele não faz previamente com alguma forma. O cliente, né, ele tem o endereço e a porta do servidor são tratados como parâmetros de entrada para a operação do envio. E o servidor somente o endereço e a porta do cliente são recebidos como parâmetros de saída
para cada operação de recebimento, né? É isso aí que acontece com a comunicação de datagramas, né? Vamos lá. Agora a gente falar aqui um pouco sobre a comunicação com streams. Esta, já no protocolo TCP, é totalmente orientado à conexão, né? Vamos lá. Transmissão confiável de fluxos, que são as streams, né? De mensagens entre um processo cliente e um processo servidor. Ou seja, como ele é orientado à conexão, ele envia somente quando o outro processo, na outra ponta do socket, ele realmente está apto para receber. E ele é realmente confiável por quê? Porque ele tem uma confirmação de recebimento. Ele não está enviando aleatoriamente que nem o UDP faz, né? A comunicação com datagramas. Né? Comunicação com stream garante a entrega e a ordem da chegada das mensagens, né? Como eu falei agora há pouco. A gente tem também aqui ó, a sincronização entre velocidade de envio e velocidade de recebimento. É importantíssimo aí. Isso, certo? Para não gerar problema aí de um enviar demais e o outro enviar de menos, né? Ele tem que estar síncrono, né? Para leitura e envio de mensagens, né? Tanto o cliente como o servidor. E a conexão é feita através de um par de streams, né? Um stream de saída do cliente que é conectado a stream de entrada do servidor e vice-versa. Os dois estão lá ó, acoplados. Permite comunicação bilateral e concorrente entre clientes e servidores. Olha só que interessante. Tem a comunicação com conexão prévia, por se tratar de uma comunicação através do protocolo TCP, orientada à conexão, mais uma vez, aqui para o lado do cliente. Solicita a conexão de um socket acoplado a uma porta local qualquer para o endereço e a porta do socket no servidor. E o servidor, por sua vez, este vai acessar as conexões do socket local e dos vários clientes, dos sockets deles, dos sockets dos clientes. É isso aí que acontece na comunicação com streams. E agora, para a gente finalizar, falar um pouco aqui sobre os sockets nas aplicações. Que hoje, comumente, a gente vê no navegador, vê no serviço de FTP, no serviço de SSH, a especificação de uma porta, sabe? Servidor de e-mail, servidor de enfim. Sempre tem aquele negócio, qual que é a porta? Qual que é a porta que você quer acessar? Na verdade, isso nada mais é do que o socket, né? E hoje, assim, falando especificamente do protocolo TCP/IP, o socket no protocolo TCP/IP, você tem mais de 65 mil sockets disponíveis, né? Para ser exato, tem 65.535, conta pra caramba. E a gente tem aí uma definição que, na verdade, é só por convenção, porque na prática isso não é seguido tanto à risca, né? Que são os sockets baixos, que são os sockets menores que 1024, esses já são estabelecidos para algumas aplicações e serviços em específico, né? Por convenção, porque na prática você pode pegar um serviço desse, por exemplo, um serviço de HTTP, né, para web, que o browser, ele comumente vai procurar o serviço na porta 80, mas não impede do sujeito mudar isso aí para a porta 8080, por exemplo, né? Não importa, né? Não limita. Para isso você pode mudar, mas para isso você vai ter que especificar no browser na hora que você quiser acessar. Ou seja, vai ter o endereço www.dominio.com.br/8080, em vez de você colocar sem nada, né? Que ele assume automaticamente a porta 80. E tem uns sockets aqui de retorno, né? Que são sockets acima de 1024, que vão até o 65.535, né? No meio desses sockets de retorno, como eu falei daqui a pouco, tem alguns sockets de serviços e de aplicações aí, que o pessoal costuma mudar. E a gente trouxe aqui uma listagem de algumas portas padrões. Claro que tem muitos outros serviços e muitas outras portas aí definidas para aplicações e serviços que são padrões, mas eu trouxe aqui as mais comuns, que é o que o pessoal costuma encontrar aí no dia a dia quando vai usar a internet, né, HTTP na porta 80, né? Todo site que não tem encriptação através de protocolo SSL vai usar a porta 80. Já esses que tem encriptação são chamados sites seguros, né? Com HTTPS seguro, vai usar a porta 443. Tem aqui o protocolo FTP, né, para quem vai hospedar arquivos, né, em site, tem muito isso daí. Porta 21, FPH para acesso remoto, porta 22. Né, quem usa FPH aqui usou o Telnet aí, bem antigo, né?
a porta 23. Né? Isso aí já é padrão. O serviço volta padrão nessa porta, né? SMTP para envio de e-mails, olha só, 25, e o top 3 para recebimento 110. Né? Isso aí são exemplos aí das comuns, né? E assim, galera, a gente fica por aqui. Nós vamos entrar muito a fundo, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas assim, vai ter uma definição mais específica no documento do trabalho que a gente fez, o trabalho colaborativo que está lá no Google Docs, né? Vocês vão, para quem puder ver, se o professor desejar compartilhar com os outros aí, tem entrando a fundo aí em cada um desses assuntos. Então é isso aí. Tchau, tchau.